Comer sangue. O que a Bíblia ensina? Esse tema tem muitos prós e contras. Muita gente vai concordar e muitas não irão. Mas se come ou não, ninguém vai para o inferno por causa disso. Deus proibiu definitivamente comer sangue em todas as épocas. Nos dias logo após o dilúvio, o Senhor disse: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Se encontra em Gênesis 9, do 2 ao 4. Depois, na lei de Moisés, Deus simplesmente ordenou: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17, do 10 ao 12. No Novo Testamento, a palavra de Deus continua a proibir o consumo de sangue, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Em Atos 15, do 28 ao 29. Veja também Atos 15, 20 e 21, 25. Essas proibições se aplicam a nós hoje? Alguns dizem que não, e argumentam que esses mandamentos do Novo Testamento tinham um propósito especial: evitar ofender os preconceitos dos judeus e permitir a partilha de refeições entre judeus e gentios. Eles dizem que as admoestações de Atos 15 foram meros conselhos para promover boas relações, mas não tinham a intenção de serem mandamentos inalteráveis de Deus. Assim, eles ensinam: não precisamos mais seguir essas proibições. Há 3 problemas com tal abordagem. Primeiro, língua usada. Esses não eram meramente conselhos de alguns homens. Atos 15, 28 diz especificamente que o Espírito Santo autorizou esse ensinamento, desde que o que os apóstolos disseram através do Espírito Santo foi inspirado por Deus, e não temos o direito a pô-lo de lado, como diz em João 16,13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E em 1 Coríntios 14:37, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. E em 1 Tessalonicenses 2:13, por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Ainda mais, esses mandamentos são chamados coisas essenciais, como em Atos 15:28. O que é essencial não é opcional, não pode ser anulado por nossa vontade. Finalmente, essas decisões deviam ser observadas pelos irmãos, em Atos 16:4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. A palavra decisões se refere a decretos e ordenanças. As outras passagens onde ela é usada na Bíblia são Lucas 2:1, Atos 17:7, Efésios 2:15, Colossenses 2:14, onde ela é traduzida como decretos e ordenanças. Elas se referem a mandamentos obrigatórios, quer de César, nas primeiras 2 passagens, em Lucas 2:1 e Atos 17:7, ou quer de Deus, nas 2 últimas, em Efésios 2:15 e Colossenses 2:14. A palavra observar é uma palavra frequentemente usada na Bíblia em relação à obediência da lei. Veja em Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes.
E em 21:24, toma estes contigo, e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. A linguagem usada nessas decisões certamente não deixa a impressão de que eram opcionais ou temporárias. Próximo ponto, contexto. O contexto de Atos 15 envolve a situação de alguns judeus cristãos tentarem forçar os gentios a guardarem a lei de Moisés. Veja os versículos de 1 a 5. A ideia nesse capítulo era para mostrar que essa posição era errada. Os gentios não precisavam guardar a lei de Moisés. Pedro referiu-se à guarda da lei de Moisés como um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, como diz em Atos 15:10. Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado, porque ele não queria dar a entender que concordava de algum modo com esses mestres judaizantes. Veja também em Gálatas 2, do 1 ao 5. Nesse contexto, seria quase impossível imaginar que os apóstolos mudassem de ideia e pedissem aos gentios que fizessem exatamente o que os falsos mestres queriam, isto é, que guardassem a lei de Moisés. Tal grupo estava absolutamente determinado a não perturbar os gentios, mas somente informá-los sobre os mandamentos essenciais, em Atos 15:19, veja. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. É difícil imaginá-los emitindo decretos a uma grande área meramente para acomodar o preconceito judeu. Isto seria fazer exatamente o que os falsos mestres queriam. O contexto mais amplo mostra que esses mandamentos eram ensinados em vários lugares, como em Atos 16:4, e ainda estavam em vigor alguns anos depois, em Atos 21:25. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Eles não estavam lidando só com um assunto temporário local. Esses mandamentos também fazem parte dos ensinamentos apostólicos revelados pela boca de Deus. É significativo, contudo, que a proibição contra comer sangue não se tenha originado na lei de Moisés, mas tenha feito parte da ordem de Deus para a humanidade desde o dia em que ele autorizou os homens a comer carne de animais, em Gênesis 9. Próximo ponto, os outros itens. Não foi somente comer sangue e coisas estranguladas o que foi proibido nessas decisões, foram também a fornicação e as contaminações dos ídolos, em Atos 15:20. Se a proibição quanto a comer sangue não pretendesse ser universal, então a proibição contra a fornicação e a idolatria também não teriam a intenção de serem universais. Não se pode entendê-la de duas maneiras. Se um desses itens está certo hoje, todos eles estão. Se um deles está errado hoje, todos também estão. Linguagem idêntica é usada para descrever todos eles. Não podemos pegar apenas a frase não comer sangue e descartarmos a nossa vã sutileza. Sabemos que a fornicação e a idolatria são sempre erradas. Não há situação ou lugar ou tempo no qual o Novo Testamento permita qualquer delas. Assim, não há situação ou lugar ou tempo no qual o Novo Testamento permita comer sangue. Uma objeção frequentemente levantada é que as contaminações dos ídolos eram às vezes aceitáveis na Bíblia. Isto é incorreto. A expressão usada em Atos 15:20 não é usada em nenhuma outra ocasião no Novo Testamento. A expressão usada em Atos 15:29, 21:25 é usada também em 1 Coríntios 8:1, 4, 7, 10, 10:19, Apocalipse 2:14, 20. Todas essas passagens condenam quanto a comer coisas sacrificadas aos ídolos. 1 Coríntios 8:10 condena comer coisas sacrificadas aos ídolos por duas razões. Isso viola o amor ao nosso próximo, porque encoraja os irmãos a pecarem, como em 1 Coríntios 8. E viola o amor a Deus, porque é idolatria, 1 Coríntios 10, do 14 ao 22. Paulo diz claramente que não se pode participar na ceia do Senhor sendo participante da mesa dos ídolos, como em 1 Coríntios 10, do 19 ao 22. Veja também Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Alguns acreditam que 1 Coríntios 10, do 23 ao 33, permite comer coisas sacrificadas aos ídolos, porque permite aos cristãos comprar carne no açougue sem perguntar compulsivamente qual a origem da carne. Mas quando a carne é comprada no açougue, ela já não se enquadra na categoria de coisas sacrificadas aos ídolos, como está escrito em 1 Coríntios 10, 25. Comer de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. E por essa razão, pode ser comida pelo cristão. Chamar alguma coisa de alimento sacrificado aos ídolos implica que seja alimento sendo comido em ligação com a festa do ídolo. Se você comer algo na inocência sem saber, não farás mal. Mas se porventura te falarem que aquilo foi sacrificado aos ídolos, aí sim não pode comer. Observe cuidadosamente as passagens no Apocalipse. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apocalipse 2, 14 e o 20. Essas passagens mostram que Deus considera o comer alimento sacrificado aos ídolos como idolatria. Veja também Apocalipse 2, 15 ao 16 e do 21 ao 23. Quando se entende que fornicação e idolatria são sempre erradas, torna-se fácil ver que comer sangue é errado também. O grande problema é pensamento de alguns que o cristão pode tudo hoje em dia, mas ao contrário do que está na Bíblia, nada ele faz. Só engrandece a si mesmo. Ao invés de a igreja ser exemplo para o mundo está entrando dentro das igrejas. Essa é a filosofia dos homens. O tudo pode. Ninguém está se preocupando em se policiar. As pessoas pecam, não cai nenhum peso sobre os ombros. Últimas observações. A proibição de comer sangue é antes da lei, Gênesis 9:4. Então isso é uma proibição da parte de Deus para todo mundo. Mas se você não concorda com os pontos aqui citados, pegue a sua Bíblia, reflita sobre esse estudo e leia os capítulos aqui citados. Mas leia num contexto maior e com atenção. Deus os abençoe.